Opa, então nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre algumas das coisas que eu queria ter feito diferente, né? E o que eu faria de novo se eu tivesse 18 anos e tivesse acabado de terminar um ensino médio, né? Eu tomei algumas boas decisões, não dá pra negar, né? Senão eu não teria chegado até onde eu cheguei e não ganharia o que eu ganho hoje em dia. Mas eu tomei muitas decisões ruins também, que me afetaram pra caramba. Eu admito que eu tomei boas decisões profissionais e cheguei em um patamar bem elevado, né? Financeiro pra minha idade. Só que eu também tive que sacrificar muitas coisas, né? E eu sinto que se eu pudesse voltar a ter 18 anos, eu teria repensado algumas coisas, né? E não teria muito ido na mentalidade que a maioria das pessoas dizem aqui na internet de tipo, 18 anos é hora de você, sabe, se esforçar pra caramba, sabe? Você tem que, tipo, trabalhar 25 horas por dia. Eu acho que a vida é um pouquinho diferente disso. E eu sinto que eu sacrifiquei muito da minha saúde, tanto física como mental, e também da minha vida social, pra conseguir atingir alguns objetivos que na verdade eu não precisava, né? Eu não precisava ter sacrificado coisas para ganhar outras. Eu poderia ter simplesmente seguido o mesmo percurso de uma maneira mais lenta. Obviamente iria, se eu não sacrificasse saúde física, psicológica e vida social, eu com certeza iria demorar mais tempo para ter alguns resultados, mas não quer dizer que eu não iria chegar lá, entendeu? Eu poderia ter sacrificado menos do meu mental e da minha saúde e ter chegado no mesmo lugar. Tudo bem, poderia demorar 5 anos a mais? Poderia, mas eu sinto que, porra, se você ficar vivendo muito nessa mentalidade de tipo, eu tenho que trabalhar pra caramba hoje pra tipo no futuro eu colher os frutos, não sei, cara, porque esse futuro na verdade pode não existir, né? Então eu acho que é importante, por mais que você esteja em fases da vida que você tá trabalhando mais que o normal, eu acho que é importante você ter esse equilíbrio de saber que, tipo, talvez o futuro que você tá trabalhando tanto hoje em dia para ter não exista. Então é importante você aproveitar o presente também. Eu lembro que, cara, quando eu comecei com 18 anos a pegar mais pesado, mais firme ali, né, com a edição e comecei a ganhar um dinheiro, eu fiquei de certa forma obcecado por isso, né? Eu só queria fazer isso e eu já tinha o problema de fobia social e medo de interação com as pessoas, então eu simplesmente usava o trabalho como um refúgio, né? Então muitas vezes quando alguém me chamava para sair, eu não ia mais. Quando me chamavam para fazer alguma coisa, ou às vezes quando a minha família me chamava para fazer alguma coisa, eu não ia, porque eu simplesmente preferia ficar na minha zona de conforto, né? Minha zona de conforto era ficar na frente do computador trabalhando, né? Era simples, era fácil para mim isso. Era muito mais fácil eu ficar na frente do computador ganhando dinheiro do que eu sair de casa e falar com as pessoas e interagir socialmente. Então, e como ganhar dinheiro e trabalhar não é uma coisa que alguém vai ficar falando mal pra você, né? Tipo, ninguém vai falar, nossa, pare de ganhar dinheiro, né? Não para de ganhar dinheiro, vai sair mais de casa. Tipo, dificilmente uma pessoa vai falar isso pra você, né? Então eu simplesmente ficava aqui no computador só trabalhando e trabalhando e ignorava todos os outros aspectos da minha vida, né? Principalmente a minha vida social. Desde que eu comecei a trabalhar mais dos 18 anos pra cá, eu deixei de falar com amigos, né? Eu deixei de sair pra rolês, eu deixei de conhecer muita gente nova que não tivesse a ver com o trabalho, né? Normalmente as pessoas que eu conheço hoje em dia têm tudo a ver com o trabalho aqui, né? Com o YouTube, eu sou outros editores. Dificilmente eu conheço gente hoje em dia que não tem a ver com o trabalho. E isso é uma coisa que mudou muito, né? Desde que eu comecei a trabalhar. Porque, cara, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu saía pra caramba de casa, sabe? Eu saía na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Às vezes eu saía de casa na sexta e voltava só na segunda-feira. Coisa que, quando eu comecei a trabalhar, eu parei de fazer isso, né? Então eu dei muito rolê, né? Quando eu tinha 16, 15 anos. Saía com vários grupos de pessoas diferentes. Saía pra beber, saía pra fumar. Dava vários tipos de rolê. E depois, quando eu fiz 18 anos e comecei a trabalhar, eu simplesmente larguei essa vida, sabe? Eu deixei isso pra trás e comecei a focar simplesmente no meu trabalho. Não tô dizendo que a vida de eu sair de casa e sair pra beber e sair pra rolês insalubres era melhor do que a vida de ficar em casa trancado ganhando dinheiro. Eu não acho que nenhuma das duas vidas é o ideal. O certo é você ter o equilíbrio. É você se dedicar ao trabalho, mas não ficar tão obcecado com aquilo a ponto de você simplesmente ignorar outros aspectos importantes da sua vida. Em São Paulo, por exemplo, ficou muito nítido pra mim que eu estava simplesmente ignorando todos os aspectos da minha vida. Quando eu me mudei para São Paulo, eu tinha mandado uma mensagem para várias pessoas de São Paulo e perto de São Paulo falando, olha, eu tô me mudando por aí, vamos dar um rolê,
Tipo, eu queria muito ter ido pra São Paulo pra conhecer pessoas novas, né? Meu objetivo principal em São Paulo era me mudar de cidade pra conhecer pessoas novas, ver novos horizontes. E, cara, dos meses que eu fiquei em São Paulo, eu literalmente saí de casa pra um rolê uma única vez. E nem foi em São Paulo, o rolê foi em Guarulhos ainda, entendeu? Então, dos vários meses que eu morei em São Paulo, eu não saía de casa, porque eu tava muito mais focado ali simplesmente no meu trabalho. Então eu mudei de cidade, né? Eu fui para um ambiente novo, fui morar no centro de São Paulo. No centro de São Paulo tem coisa pra caralho pra fazer. São Paulo tem coisa pra caralho pra fazer. E eu mudei pra São Paulo e fiquei trancado no meu quarto. Então, tipo, ali eu me dei conta, caralho, eu tô preso, né? Parece que eu tava preso numa gaiola. Tipo, legal, eu tenho a liberdade de ter dinheiro e etc, eu tô ganhando bem, mas eu não saio de casa, eu não aproveito o dinheiro que eu tenho, eu não aproveito a vida. E como a minha rotina sempre foi meio tipo bagunçada, eu nunca sei quando eu vou ter um dia de folga, entendeu? Tipo, o meu dia de folga às vezes pode ser numa quarta-feira, numa quinta-feira. Dificilmente, ainda mais na época de São Paulo, que eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje em dia, dificilmente meu dia de folga caía num sábado ou no domingo. Então, nos dias que eu conseguia sair de casa, não tinha ninguém pra sair, porque as pessoas estavam trabalhando, né? Como é que eu ia sair de casa dar um rolê numa terça-feira, né? Eu até poderia. Em São Paulo tinha rolês, né, que aconteciam todos os dias da semana, mas eu teria que ir sozinho, porque eu não teria nenhuma companhia para ir comigo nesses dias. Então sempre foi muito complexo essa parte da minha rotina, né? Porque quando você trabalha de sábado e domingo, fica muito difícil você encontrar amigos e dar rolês. Porque eu lembro, cara, quando eu tinha 16, 17, os rolês eram nos finais de semana, né? Todo mundo estudava nos dias da semana e os rolês eram reservados para sábado e domingo. Na vida adulta, vai seguindo mais ou menos o mesmo modelo, né? Porque você vai dar os rolês nos dias que você tá de folga do trabalho. E é uma coisa que, cara, eu não tenho isso desde que eu fiz 18 anos, entendeu? Eu não tenho mais essa separação assim na minha semana de tipo, ok, esses são os dias úteis da semana e esses são tipo os dias de folga, né? Que normalmente são os finais de semana, sábado e domingo. Cara, eu não tenho isso há muito tempo. Pra mim, todo dia da semana é um dia da semana normal. Não tem diferença se é um sábado, se é uma terça-feira, se é uma quinta, se é uma sexta. Não faz diferença nenhuma pra mim. Todo dia é o mesmo dia da semana pra mim. Todo dia é como se fosse uma segunda-feira, entendeu? E isso me afetava muito. Me afetava porque era difícil criar uma rotina. Além de todos os dias da semana parecerem o mesmo, né? Tipo, todos os dias pareciam o mesmo, mas todo dia ainda assim era diferente, porque todo dia eu tinha demandas diferentes. Eu não sabia direito quais semanas e quais dias iam ser mais difíceis, né? Cara, já faz uns 3 anos que eu não tenho uma semana que eu acordo e durmo no mesmo horário. Literalmente, todo dia da semana eu acordo e vou dormir em horários diferentes. Então tem dia da semana que eu vou dormir 3 da manhã e acordo, sei lá, tipo umas 9, 11 da manhã. Tem dia da semana que eu vou dormir tipo 9 da noite e acordo 6 da manhã. Tem dia da semana que eu vou dormir tipo meia-noite e acordo às 9. Não tem horário definido pra nada nos dias, entendeu? Todo dia meu é um dia diferente, eu não tenho praticamente nada fixo na minha rotina, né? Às vezes eu tento fixar algumas coisas, tipo, vou fazer academia em certo horário, né? E eu não consigo manter isso por, tipo, mais de um mês, entendeu? Tipo, sempre muda. E desde os meus 18 anos é assim. Então, cara, a primeira coisa que eu faria, se eu pudesse voltar no tempo, né, e pudesse ter 18 anos de novo e tipo tivesse naquela fase de ok, acabei a escola, agora eu tenho que começar a criar a minha vida, tenho que começar a criar a minha carreira aqui, né? Cara, a primeira coisa que eu faria era definir prioridades, né? Tipo, qual é a minha prioridade? Minha prioridade é o trabalho? Ok, temos essa prioridade. Nessa prioridade, quanto tempo do meu dia eu vou me dedicar para isso e quantas horas, né? E de que horas até que horas eu vou me dedicar para isso. Eu vou trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde. Beleza, define isso e mantém isso, tá ligado? Eu queria poder voltar pro passado, pro Vitor do passado e falar, olha, você vai trabalhar das 7 até as 5, tá ligado? Bateu 5 horas, esquece trabalho, vai fazer outra coisa. Vai fazer uma atividade física, vai fazer algum hobby, tá ligado? Vai assistir alguma coisa, esquece trabalho. Eu queria poder chegar pro Vitor de 18 anos e falar, olha, do jeito que você tá levando a sua vida, né? De tipo, trabalhar de madrugada, não definir os dias da semana, fica na frente do computador da hora que acorda até a hora que vai dormir, cara, isso não é saudável. Você vai perder pessoas na sua vida importantes, você vai perder eventos, você vai perder reuniões familiares, você vai perder muita coisa, porque você tá bagunçando seu horário. Esse negócio de você ficar trabalhando a madrugada inteira e ir dormir, né, às 5, 6 da manhã, não é bom, não vai fazer bom pra você. Eu sei que no momento pode estar fazendo sentido, porque você tá ganhando dinheiro, você sente que você tá sendo mais produtivo, né? Porque realmente eu me sentia mais produtivo trabalhando de madrugada, tanto porque era silêncio, então tipo, era silêncio na rua, silêncio em tudo, era muito mais fresco, não tinha
ninguém pra me incomodar, não tinha barulho na rua, então eu me sentia tipo, porra, focar no meu trabalho de madrugada é muito mais fácil do que focar no meu trabalho de tarde, porque de tarde tem todos os barulhos da rua, normalmente de tarde é mais quente, o meu quarto fica mais abafado, né? Normalmente de tarde, às vezes vem alguém da minha família me pedindo alguma coisa enquanto eu tô trabalhando, então de madrugada eu conseguia focar mais, mas isso ia me destruir, né? E isso destrói a sua vida ao longo prazo, né? Você ficar trabalhando de madrugada. Outra coisa que eu falaria, né, pro meu eu de 18 anos, é legal, você definiu a sua prioridade do trabalho ali como a primeira coisa, essa coisa que você mais vai se dedicar no seu dia. Defina outras prioridades que são tão importantes quanto. Por exemplo, segunda prioridade ali, né, saúde física, né? Vou tirar um horário do dia para ir na academia e um outro horário do dia para andar de bike, por exemplo. Vá na academia e vá andar de bike, não são negociáveis. Ah, mas eu vou atrasar alguma coisa do trabalho aqui se eu for na academia. Ah, mas eu tô cansado hoje, cara. Vai na academia, cria esse hábito. É uma coisa não negociável, né? A saúde física não deveria ser uma coisa negociável na sua vida. Até porque se você não tem saúde física, você não consegue fazer mais nada. Você vai ficar de cama, entendeu? Você não vai trabalhar. Outra coisa, vida social. Bota como uma prioridade aí, né, também. Então, tá, eu vou tirar um dia da semana onde eu não vou trabalhar, não vou pensar em trabalho, vou só me dedicar, né, a amigos, vou conversar com amigos, vou na casa de algum parente, vou conversar com alguém, sabe? Vou tirar um dia pra ficar fora do computador. Ah, mas eu vou ganhar menos dinheiro se eu fizer isso. Mano, foda-se, entendeu? A longo prazo não vai fazer diferença nenhuma você tirar um dia de folga na semana. Eu queria ter falado isso pro meu Vitor lá de 18 anos. Falar, cara, tira um dia de folga da semana, cara. Ah, tudo bem. Vai demorar um ano a mais para eu atingir certo patrimônio. Vou ter que desistir de um cliente. Foda-se, cara. Foda-se, não vai fazer diferença. Eu lembro que naquela época eu editava normalmente um vídeo de $100 por dia. Se eu ficasse um dia da semana sem editar esse vídeo, eu ia ganhar tipo R$ 2.000 a menos no mês. Foda-se. A longo prazo, R$ 2.000 a menos no mês não ia fazer diferença. Entendeu? Eu queria chegar pro meu Vitor lá e falar, cara, não compensa você sacrificar o seu sábado, que você iria dar rolê com algumas pessoas, né? Conversar com pessoas, sair do seu quarto por causa de R$ 500. Não compensa, cara, não faz isso. Mas obviamente na época eu não pensava assim. Na época eu pensava, eu vou trabalhar. Quando eu chegar em certo patrimônio eu vou relaxar. Ah, quando eu tiver R$ 1 milhão na conta, daí sim eu vou começar a aproveitar a vida. A verdade é que você não vai, né? Você vai estar simplesmente se enganando. Porque imagina, você passa 5 anos da sua vida trabalhando todo dia, sem final de semana, né, para chegar no 1 milhão. Daí você acha que magicamente quando você bater R$ 1 milhão, você vai mudar todos os hábitos de trabalho que você construiu durante 5 anos, para daí sim aproveitar a vida. Óbvio que não, né? Você já desenvolveu hábitos de ficar trabalhando todo dia durante 5 anos. Depois que você bater suas metas financeiras, você vai continuar com seus hábitos. Você vai continuar dando prioridade pro trabalho em cima de eventos sociais, ou da sua própria saúde física. Porque você já passou 5 anos fazendo aquilo, já virou o padrão para você. Hábitos saudáveis e prioridades não negociáveis, elas demoram tempo para entrar no seu cérebro e o seu cérebro realmente interpretar aquilo como não negociável. Porque se você acostumar o seu cérebro durante 5 anos de que o trabalho é a coisa que mais importa na sua vida, você vai continuar a sua vida inteira negligenciando as outras coisas que também são importantes para sua vida. Cara, quantas histórias de pessoas, né, principalmente da parte de desenvolvedores, que muitos desenvolvedores têm esse negócio de overemployment, né? Então você tipo pega às vezes 2 trabalhos ali, soma os 2 salários e no final você tem um puta de um salário por mês. Ainda mais, imagina, você tá trabalhando para duas empresas gringas te pagando ali em torno de, sei lá, $6.000 por mês. No final do mês você tem tipo $12.000, mas você tem o dobro de carga horária de trabalho, porque você tá trabalhando para 2 empresas diferentes. Tipo, a curto prazo, beleza, né? Você faz isso aí por tipo 3, 6 meses para juntar uma grana. Mas imagina a longo prazo, né? Você dá conta de 2 trabalhos, você tá trabalhando ali tipo 14, às vezes 15 horas por dia. Cara, isso é insustentável a longo prazo. É impossível você dar atenção para outros aspectos da sua vida se você está trabalhando tantas horas assim por dia. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um trabalho só, né? Eu tenho um cliente só. Tipo, trabalho muito menos do que eu trabalhava antigamente. Então, hoje em dia, eu tenho mais tempo até para focar em outras coisas que podem até me dar mais resultado do que simplesmente ficar trabalhando para mais clientes. Por exemplo, o canal do YouTube é uma coisa que eu não desprendo tanto do meu tempo assim e me dá muito mais resultado do que eu simplesmente pegar outro cliente, né? Por exemplo, eu pego um cliente novo que paga $500 por vídeo, né? Só que esse vídeo de $500, eu demoraria algo em torno de, tipo, às vezes 14, 16 horas para fazer esse vídeo. Então, isso somando, ia dar, tipo, vamos chutar um pouquinho mais baixo, eu pego um vídeo de $500 e eu demoro em torno de 10 horas para fazer esse vídeo. Isso, se somar no mês inteiro, me daria mais 40 horas extras de trabalho no mês inteiro, para no final do mês, né,
se somar os 4 vídeos de $500 por semana, ia me dar em torno de R$10.000. Aqui no YouTube, eu consigo trabalhar muito menos horas por mês e receber muito mais. Mas isso só foi possível porque eu tive tempo livre o suficiente para pensar em alternativas diferentes, entendeu? Se eu simplesmente tivesse me enchido de cliente, me enchido de trabalho, eu ia ficar tão presinho naquele mundo que eu não ia perceber que tinha maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro investindo muito menos horas do meu tempo. Inclusive, se desde os meus 18 anos eu tivesse tido tanto tempo livre quanto eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu ia ter desenvolvido coisas muito mais interessantes e coisas muito mais rentáveis. A criatividade, muitas vezes, ela vem a partir do tédio, cara. Então, é importante você ter momentos do seu dia que você fica sem fazer nada, sabe? Às vezes você, sei lá, vai num parque e fica durante 2 horas olhando assim as coisas, sabe? Simplesmente você e a sua mente pensando ali no puro tédio. Isso, é daí que normalmente surgem boas ideias, né? Eu não teria criado um canal no YouTube se eu não estivesse entediado, cara. Se eu tivesse ocupado com trabalho, eu não teria criado esse canal do YouTube, entendeu? O que me dá uma renda legal hoje em dia. Se eu tivesse simplesmente focado em mais clientes, mais trabalho aqui, mais trabalho ali, eu não teria tido espaço no meu dia para pensar novas coisas e tentar novas coisas. Isso é uma coisa que eu queria que o Vitor 18 anos tivesse percebido, né? Que é sim importante você ter tédio na sua vida. Não dá para você negligenciar todas as outras coisas, negligenciar todas as pessoas na sua vida e só focar no trabalho, né? Você vai acabar no final se destruindo, né? Você vai destruir os relacionamentos que você tem com as pessoas, porque você vai deixar de dar atenção para essas pessoas. Então os amigos que antes você ia atrás deles quando você estava entediado, né? Seja para jogar alguma coisa, tirar, sabe, jogar um papo fora ali, conversar sobre qualquer coisa. Se você está muito ocupado com o trabalho no seu dia a dia, você provavelmente vai deixar de lado essas conversas fiadas ali, né? Essas conversas que não levam a nada, mas que são importantes para a sua saúde mental. É muito importante, pelo menos para mim, eu acho muito importante que a minha vida não gire em torno do trabalho, né? Eu gosto de ter ambientes onde eu posso falar sobre outras coisas além do trabalho. Inclusive, nesse próprio canal aqui, né? Eu sei que a maioria dos vídeos que eu venho fazendo são sobre trabalho, mas eu pretendo fazer outros tipos de conteúdo, né? Tipo, eu também já fiz aqui vídeo de Minecraft, já fiz alguns vídeos falando sobre a minha vida mais pessoal e essas coisas, né? Coisas que não tem a ver com trabalho. E eu acho isso super interessante, super válido. Eu não quero que esse canal aqui seja um canal, tipo, 100% nichado em edição, negócios, essas coisas. Não. Esse canal, o objetivo dele tá na própria descrição do canal, que é documentar a minha jornada até o primeiro milhão. E, obviamente, na minha jornada até o primeiro milhão, tem muitas coisas que acontecem na minha vida fora o trabalho, né? Então, tem muita coisa que eu quero falar também, tem muito tipo de vídeo que eu quero fazer, né? E, obviamente, eu só consigo pensar em novas ideias de vídeo e novas coisas se eu tiver tempo livre. Seria impossível manter esse meu canal no YouTube se eu estivesse trabalhando 12 horas por dia já. Né? Que tempo do meu dia eu ia tirar para criar coisas novas? Que ideia nova que iria surgir na minha mente se eu tô 12 horas por dia pensando em trabalho? Provavelmente nenhuma ideia iria surgir na minha mente. É por isso que é tão difícil muitas pessoas que trabalham, né, de CLT, que trabalham 12 horas por dia, ainda tem todo o tempo de transporte. Como que uma pessoa dessa vai conseguir criar alguma coisa nova com uma rotina de trabalho tão exaustiva, cara? É impossível, né? As pessoas que trabalham na escala 6x1, que elas têm um dia na semana para conseguir pensar em alguma coisa fora da caixa que não seja o trabalho delas. Porra, cara, não tem como você criar uma coisa a partir de uma rotina dessas, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas romantizam muito o trabalho, mas na verdade, cara, as pessoas que mais ganham dinheiro numa empresa são as pessoas que estão mais ali na parte de idealização, de criar as ideias, né? Um CEO, né, provavelmente ele vai prezar muito o tempo livre dele, porque normalmente é no tempo livre que você tem boas ideias, né? Então, se o CEO tá tão atolado ali no trabalho, ele nunca vai criar nada inovador ali na empresa. Então, é importante, tanto com funcionário ou até cargos de gerência, ter tempo livre para você pensar em ideias fora da caixa, porque senão você fica muito preso no seu próprio mundinho e você acha que as coisas são assim. Mas na verdade, quando você tem mais tempo livre e você pensa em alternativas, às vezes você acha soluções muito melhores. Só que normalmente essas soluções e essas alternativas vão vir a partir de pensamentos e de ideias que normalmente surgem em momentos de tédio. Então, tédio é muito importante na vida da pessoa. É muito importante você ter tempo para não fazer nada. Eu queria que o meu eu de 18 anos tivesse pensado mais nisso, né? E não tivesse se atolado em trabalho e cliente aqui, e tivesse dado mais espaço na vida dele para coisas que importam tanto quanto o trabalho. Eu acho que por muito tempo eu negligenciei muitas coisas porque eu era muito apressado, cara. Eu queria as coisas para ontem,
né? Eu queria ficar rico para ontem, né? Eu via oportunidades e eu mergulhava, tipo, cara, de cara no negócio, tipo, sem pensar duas vezes e me dedicava pra caramba pra conseguir as coisas. Mas hoje em dia eu vejo que eu poderia ter sido mais calmo, né? Eu poderia ter tirado mais dias de folga, eu poderia ter trabalhado menos, eu poderia ter pego menos clientes. Eu com certeza teria uma evolução profissional mais lenta. Mas que diferença que ia fazer? Se eu atingisse o que eu poderia atingir em 2 anos, se eu atingisse o mesmo resultado em 5 anos, que diferença que ia fazer? Eu acho que vale muito mais a pena, ao invés de você tirar 2 anos e só trabalhar e negligenciar todos os aspectos da sua vida, por que você não, né, bota um objetivo a um pouquinho mais longo prazo, de 5 anos, só que durante esses 5 anos você não ignora todas as outras partes da sua vida, né? Você tem um equilíbrio maior. Eu acho que vale muito mais a pena, né? Até porque se você condicionar o seu cérebro a só pensar em trabalho durante 2 anos porque você quer atingir resultados mais rápidos, muito provavelmente depois desses 2 anos e você condicionando o seu cérebro a só pensar em trabalho, é provável que nos anos seguintes ele ainda só pense em trabalho, né? Então a grande mudança de tipo, depois que eu aposentar ou depois que eu tiver um valor X na minha conta eu vou relaxar, nunca vai acontecer. Isso nunca vai chegar, porque você vai passar anos e anos condicionando seu cérebro a pensar só em trabalho e quando finalmente você atingir o seu objetivo, você não vai conseguir relaxar, porque você vai querer mais. E a sua mente já vai estar acostumada a sempre ficar trabalhando e sempre pensar em trabalho. Muitos youtubers, cara, desistem do YouTube por causa dessa pressão, porque o YouTube ele vira uma pressão muito grande, né? A gente pode ter exemplos ali como o Persima. O Persima é um cara que eu assistia pra caramba na pandemia e ele desistiu do canal principal dele, porque ele fez, né, um último vídeo lá e ele falou que ele tinha uma pressão muito grande. E eu sinto um pouco dessa pressão agora com o canal no YouTube, né? De você ter que entregar conteúdo, de você ter que falar coisas, criar conteúdo bom toda vez. É uma pressão muito grande, mas eu meio que já tô acostumado com pressão, porque eu sempre tive muita pressão no meu trabalho. Então, sinceramente, o YouTube é uma pressão até que leve, se for comparada com todo o estresse e ansiedade que eu já senti por causa do meu trabalho, né? O YouTube até é meio que de boa, mas é complicado às vezes manejar essa pressão, porque você começa a só pensar naquilo, né? O vídeo do Persima, que ele fez há 3 anos atrás, né? Ele falou que, tipo, fazia 3 anos que ele não passava um dia sem pensar em YouTube. E é muito fácil cair nessa armadilha, né? De você não dar atenção para outros aspectos da sua vida, porque você fica muito focado ali no trabalho, né? No caso do Persima, o trabalho dele era o YouTube. Então ele meio que só pensava nisso. Deve ser um saco você ter que ficar se cobrando tanto, né? Todo dia para ficar postando vídeo no YouTube. Essa cobrança ela vem muito fácil, ainda mais quando tem um aspecto público envolvido, a audiência, né? No meu trabalho, né? Se eu não desse conta de entregar o meu trabalho ali, eu ia decepcionar o meu chefe, no máximo, assim, né? Mas agora com o YouTube é uma escala muito maior, porque quando você deixa de entregar alguma coisa, você tá meio que decepcionando, entre aspas, assim, milhares de pessoas, às vezes, dependendo do tamanho do seu público. Então é uma pressão bem grande ali, né? Eu entendo porque o Persima parou com o canal principal. Eu queria falar mais sobre esse aspecto do YouTube, né? E toda essa pressão que existe em volta dos YouTubers, tanto com o aspecto de números, né? O YouTube, os gráficos sempre são altos e baixos, sempre vai ter meses que você vai fazer mais dinheiro e meses que você vai fazer menos dinheiro. Queria dedicar um vídeo inteiro a isso, né? Esse vídeo aqui já tá ficando meio longo, então provavelmente não vou falar disso nesse vídeo. Mas enfim, eu acho que, cara, se eu tivesse 18 anos de novo, eu iria definir muito bem as minhas prioridades e eu não iria deixar de lado coisas importantes da minha vida, né? Como a minha vida social, a minha saúde física, né? O relacionamento com as pessoas ao meu redor, os meus hobbies. Eu não negligenciaria isso, né? Eu iria dar tanta atenção a isso quanto eu dei para o trabalho, que é uma coisa que eu não fiz, né? Infelizmente eu me atolei dos 18 até os 19 anos, eu me atolei em trabalho e trabalhei muito mais do que eu deveria e deixei de lado muita coisa da minha vida que eu deveria ter prestado mais atenção. Se você tem interesse em uma comunidade de editores, né, assim como eu, tanto para compartilhar suas dores ou estiver perto de pessoas que também passaram, né, por dificuldades, tanto trabalhando remotamente como na área de edição, né, lidar com clientes, essas coisas é bem estressante. Às vezes é legal ter um grupo de apoio para te ajudar, para você falar suas dúvidas, né? Eu senti muita falta disso quando eu estava começando na área de edição. Se você tem interesse nisso, tem o servidor do Discord aí na descrição, né? Assim que você virar membro do canal, você também ganha acesso ao servidor do Discord. Lá tem várias pessoas, todo mundo se ajuda, né? Várias pessoas trabalham e cal lá. É legal ter um grupo de apoio, né? Principalmente para a área de edição de vídeos, que é uma área que tem uma pressão muito grande psicológica, né? Muitos editores, eles sofrem muito de ansiedade, porque realmente é difícil entregar as coisas no prazo. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.